E aí, pessoal, tudo pronto para uma aventura? Sabia que cada cidadezinha do nosso Brasil tem uma história incrível para contar? Pois é, hoje a gente vai embarcar numa viagem super legal pelo tempo para descobrir tudo sobre os nossos municípios. Vamos nessa? Mas para começar, eu tenho uma pergunta. Já parou para pensar que o lugar onde a gente mora, a nossa rua, o nosso bairro, tudo isso faz parte de uma coisa ainda maior chamada município? Vamos descobrir juntos o que isso quer dizer de verdade. Então, o que é um município, afinal? Pensa nele como se fosse um tabuleiro de jogo gigante, sabe? É um espaço organizado com seus limites certinhos e ele foi todo pensado para que as pessoas que vivem ali possam morar, trabalhar e se divertir da melhor maneira possível. E olha que legal, todo município é formado por duas partes super importantes e bem diferentes uma da outra. Vamos conhecer agora essas duas áreas que juntas formam o lugar onde a gente vive. De um lado, a gente tem a área rural, que a gente também chama de campo. É lá que ficam as fazendas, os sítios, onde se planta a comida que chega na nossa mesa e onde os animais são criados, sabe? Do outro lado tem a área urbana, ou seja, a cidade. É aqui que a maioria das pessoas moram, com um monte de casas, prédios, lojas, escolas e ruas bem movimentadas. E bem ali, dentro da cidade, na área urbana, fica o ponto mais importante de todos, a sede. A sede é como se fosse o coração do município, sabe? O centro onde as decisões mais importantes são tomadas. E ela fica sempre na cidade, nunca no campo. Tá, mas e quem é que cuida de tudo isso? Bem, lá na sede ficam dois lugares muito importantes. Um é a prefeitura, onde trabalha o prefeito ou a prefeita. Essa pessoa que administra e organiza o município. E o outro é a Câmara Municipal, a Casa dos Vereadores, que criam as leis e também ficam de olho para ver se o trabalho da prefeitura está sendo bem feito. Agora que a gente já entendeu como um município funciona hoje em dia, que tal a gente pegar uma máquina do tempo? Se prepara, porque agora a gente vai fazer uma viagem incrível para o passado para descobrir como as nossas cidades nasceram. Muitos municípios guardam a sua história em construções super antigas. Dá uma olhada nisso. Aqui a gente tem o Centro Histórico de Salvador, na Bahia, com quase 500 anos. E também o bairro Cidade Velha, lá em Belém, no Pará, com mais de 400 anos. Visitar esses lugares é como entrar num livro de história de verdade. E como é que tudo isso começou? Bom, há mais de 500 anos, os portugueses chegaram aqui no Brasil. Eles começaram a montar pequenos povoados, que eram tipo uns vilarejos com poucas casas. Com o tempo, esses povoados foram crescendo, até virarem as primeiras cidades, os primeiros núcleos urbanos. E todo esse processo de chegar num lugar novo, começar a morar, explorar e criar um governo tem um nome: colonização. Foi basicamente isso que os portugueses fizeram por aqui. E foi assim que nasceram muitas das cidades que a gente conhece hoje. E naquela época, onde é que ficava o poder? Em lugares como este aqui, a Câmara Municipal de Sabará, em Minas Gerais. Antigamente, prédios como esse eram os mais importantes da cidade. Era ali que as leis eram feitas e as grandes decisões eram tomadas. Era o centro de tudo. Agora vamos avançar um pouquinho no tempo. A nossa história continua com uma mudança gigantesca na vida dos brasileiros. Foi uma verdadeira corrida do campo direto para a cidade. Antigamente, a mais grande maioria dos brasileiros morava no campo, na área rural. Só que aí, ali pelos anos de 1960, 1970, uma coisa incrível aconteceu. As cidades começaram a crescer muito, com novas fábricas e mais chances de emprego. Isso fez com que um número enorme de famílias saísse do campo para tentar a vida na cidade. E essa mudança, gente, foi gigantesco. No passado, a barrinha da população do campo era muito maior. Hoje, a situação se inverteu completamente. A maior parte de todos os brasileiros vivem nas cidades, nas áreas urbanas dos municípios. Mas muita atenção. Isso não quer dizer que um é mais importante que o outro, de jeito nenhum. É o contrário, a cidade precisa do campo para ter comida e o campo precisa da cidade para vender o que produz e para usar serviços como hospitais e escolas. Eles são parceiros, sabe? Um depende do outro para tudo dar certo. E agora que a gente já viajou pelo passado, vamos voltar com todo pro presente. Chegou a hora de explorar os diferentes tipos de espaços que existem na cidade onde a gente vive e entender, afinal, de quem eles são. Olha bem para essas duas imagens. Na esquerda, umas crianças brincando num parque.
Na direita, pessoas passeando num shopping. Um desses lugares é de todo mundo e o outro tem um dono. E aí, qual a diferença? Vamos descobrir agora? Os espaços públicos são aqueles que pertencem a todo mundo. São de todos nós. As ruas, as praças, os parques, as praias, a gente pode usar à vontade. E por serem de todos, a gente tem o dever de cuidar bem deles, né? Já os espaços privados, esses têm um dono. Pertencem a uma pessoa, uma família ou uma empresa, como nossa casa, um apartamento ou um shopping. Nesses lugares, a gente só entra se o dono deixar. Uau, que viagem incrível! Vamos organizar tudo que a gente aprendeu hoje para não esquecer? A cidade é a parte urbana, o campo, a parte rural. O governo é com o prefeito que administra e os vereadores que criam as leis. A gente viu que os centros históricos guardam o nosso passado e que nas cidades existem os espaços públicos, que são de todos nós, e os privados. Fácil, né? E agora, fica aqui um desafio. Cada município tem uma história única e muito especial que vale a pena conhecer. Qual será a história do seu? Que tal se tornar um detetive e pesquisar sobre o lugar onde você vive? Com certeza dá para descobrir coisas incríveis.